Para completar, o Vasco da Gama com um novo alvo para técnico. O Vasco está em busca de um novo técnico. Tem mercado, bastidor, finança. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já o Deportivo Cali apresentou 3 propostas diferentes ao Vasco por Marino Enestrosa, o atacante colombiano comprado por 30 milhões de reais. O grande ponto é que as ofertas do Deportivo Cali sempre muito distantes desse gasto que o Vasco teve, até por isso não houve acordo. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que tem novo alvo para técnico. Você sabe, né? O Vasco não tem treinador desde o acordo para a saída amigável de Renato Gaúcho. Vários treinadores foram tentados. O caso mais grave do Fernando Seabra, que chegou a acertar com o Vasco, mas não conseguiu embarcar pela falta de acordo entre Vasco e Curitiba. Ele tinha embarque marcado de Curitiba para Rio de Janeiro às 11 da noite da última quinta-feira. Como o Vasco queria parcelar os 4 milhões de reais de multa e o Curitiba não aceitou, o acordo melou. Pois bem, o novo alvo do Vasco é Vitor Pereira, treinador português com passagens por Corinthians e Flamengo. Vitor Pereira foi contratado na temporada passada pelo Nottingham Forest para tentar salvar o time do rebaixamento. Ele conseguiu. Inclusive participava de toda a condução e planejamento da equipe para essa temporada que vai começar após a Copa do Mundo. Mas, na virada do mês, a 2 minutos da virada do mês de junho para o mês de julho, quando acabaria o período para que o Nottingham Forest o demitisse sem pagamento de multa, ele recebeu um e-mail comunicando sobre seu desligamento. A informação sobre o interesse do Vasco em Vitor Pereira foi divulgada pelo canal Atenção Vascaínos. Segundo Atenção Vascaínos, Vitor Pereira pediu ao Admar Lopes, o homem forte do futebol do Vasco, um período de 2 dias para responder à proposta. Hora de falar sobre o Vasco, que sem Fernando Seabra já iniciou buscas por um novo comandante. Há quem garanta que Roger Machado é uma possibilidade, mas a informação que eu tenho é de que Jair Ventura, treinador do Vitória, passou a ser o plano A. E já houve até uma consulta ao técnico. O Jair foi perguntado numa entrevista coletiva e desconversou. Na manhã desse sábado, antes de gravar o vídeo, eu ainda conversei com o Fábio Mota, o presidente do Vitória, que disse que não há nenhuma multa no contrato entre Jair Ventura e Vitória. A frase dele, só fica no Vitória quem quer. Mas eu não acredito que o Jair Ventura vá deixar o Vitória para trabalhar no Vasco. Só para contextualizar, recentemente o Jair Ventura teve proposta para sair do Vitória. A oferta era de um time japonês disposto a colocar bastante dinheiro, mas por conta de todo o trabalho que vem sendo feito muito bem por lá, o Jair Ventura optou por permanecer. Só uma última curiosidade sobre a busca do Vasco por técnico: você sabe que o Fernando Seabra seria o comandante do Cruz Maltino, certo? Ele inclusive viajaria na quinta-feira às 23 horas de Curitiba para o Rio de Janeiro para assinar o contrato com o Vasco no dia seguinte. Não houve acordo entre as partes, entre Vasco e Curitiba, para o pagamento da multa de 4 milhões de reais. O Vasco queria pagar essa grana parcelada, o Curitiba deixou bem claro que só aceitaria de forma parcelada. E quem se deu muito mal nessa história foi um analista de desempenho do Cruzeiro. Ele havia sido contratado pelo Seabra para trabalhar com ele no Vasco da Gama. Esse analista pediu demissão no Cruzeiro. Acontece que o Seabra não foi para o Vasco e o analista ficou desempregado. A eliminação vergonhosa do Brasil para a Noruega vai representar uma das maiores reformulações da seleção de uma Copa para outra. Dá para cravar logo de cara que no Mundial de 2030, 10 dos 26 convocados de Carlo Ancelotti estarão de fora. Só gente veterana e que não ganhou absolutamente nada de importante com a camisa da seleção brasileira. Os 3 goleiros, Alisson 33 anos, Ederson 32 e o Everton 38, estão fora. As laterais, Danilo com 34 anos, Douglas Santos com 32 e Alexandro com 35 também não voltarão a disputar Mundial com a camisa da seleção. Zagueiro Marquinhos, multicampeão com o PSG, mas que na seleção brasileira não joga bem, é outro a se despedir. Meio campo com Casemiro, 34 anos, Fabinho, 32 e Neymar, 34 anos de idade. Adeus para essa turma que tem muito nome, muito currículo, salário gordo, mas que com a camisa da seleção brasileira é uma grande decepção. Nesse domingo, jogando contra uma Noruega só ok, o Brasil deu a bola para o adversário, teve muito menos posse e aceitou que o tempo passasse. Eram 30 minutos do segundo tempo e o jogo permanecia 0-0 e a Noruega trocando passes por 1 minuto e meio até 2. Surge o gol do Haaland. O Brasil tenta sair para o jogo, toma mais um gol do Haaland e a eliminação é a pior campanha da seleção brasileira desde 1990. Fazia 36 anos que o Brasil não era eliminado tão cedo
de uma Copa do Mundo. Queria que você usasse o espaço para comentário, para opinar sobre essa legião de fracassados com a camisa da seleção brasileira. E tá difícil defender o trabalho de Carlo Ancelotti à frente da seleção brasileira. Além dos 34% de posse de bola contra a Noruega, o menor índice da seleção em um jogo de Copa, desde que essa estatística passou a ser estudada e analisada em Copas do Mundo em 1966, tem outra coisa extremamente prejudicial para o trabalho de Carlo Ancelotti à frente do Brasil. Seleção nacional foi a que menos correu em todo o Mundial, dentre as 48 seleções. Esse número é do SofaScore e mostra que o Brasil teve apenas 79,3 quilômetros percorridos na 48ª e última colocação. Vale a lembrança de que a seleção foi apenas a 20ª em posse de bola, com média de 53%, atrás, por exemplo, de Argélia e Coreia do Sul. Em dribles certos, o Brasil terminou em 25º, 7,2 dribles certos por partida, atrás de Curaçao, Jordânia, Cabo Verde, Iraque, Panamá e Paraguai. Venho batendo na tecla de que eu, na condição de presidente da CBF, demitiria Carlo Ancelotti. E você? O que pensa sobre o futuro do técnico italiano? Bora falar sobre a chance de reformulação com retirada até do presidente da CBF, Elia Júnior. Meu parceiro de tempo técnico cravou que num prazo de no máximo 10 dias, Samir Chaldie será retirado da presidência da CBF. Enorme limpa está sendo preparada. Vale a lembrança de que o Samir Chaldie vem sendo atacado por gente importante da CBF. E a maior prova disso foi o vazamento durante a Copa do Mundo da presença de uma amante do Samir Chaldie com ele lá na concentração, lá em Nova York, não foi na concentração da seleção. Esse vazamento, com detalhes inclusive dos custos dela para a CBF, obviamente que foi vazado por alguém da própria entidade. O que se especula é que forças ocultas e importantes não querem mais Samir Chaldie à frente da presidência. O Elia crava que em até 10 dias o Samir Chaldie cai e que outras mudanças podem acontecer. A pergunta que fica é: quem manda de fato na CBF? E qual o impacto de uma possível queda do Samir Chaldie para o restante do departamento de futebol? Rodrigo Caetano corre algum risco como homem forte do futebol? A Carlo Ancelotti fica ou corre o risco de sair? Enfim, são coisas que a gente vai entender nos próximos dias se a notícia se confirmar. E Neymar anunciou que não joga mais pela seleção brasileira depois da derrota por 2-1 para a Noruega. O jogador de 34 anos disse, abre aspas, tentei, agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui. Uma curiosidade, o Neymar tem 34 anos de idade e na próxima Copa do Mundo teria 38. Messi e Cristiano Ronaldo disputam o atual Mundial com idade superior aos 38 anos que o Neymar teria na próxima Copa. Só que, ao contrário do Neymar, o Messi e o Cristiano Ronaldo encaram o futebol como prioridade total, como grande foco da carreira. O Neymar joga pôquer, sai para curtir com os amigos, viaja e tem o futebol como mais um de seus hobbies. E as consequências são apresentadas pelo corpo dele, que não para de ter lesões. Isso aqui é uma prova clara de que o Neymar não tinha a Copa do Mundo como seu grande objetivo de vida. No ano passado ele conseguiu salvar o Santos do rebaixamento, não fez mais que obrigação, certo? O Campeonato Brasileiro terminou no dia 7 de dezembro e era sabido que ele precisaria passar por uma cirurgia no menisco, uma artroscopia, recuperação relativamente rápida. O Neymar, por exemplo, poderia ter feito essa cirurgia no dia 8 de dezembro, para que voltasse o mais rápido possível de olho na Copa do Mundo. Sabe o que ele fez? Ele foi viajar com amigos para Nova York e adiou a cirurgia para 22 de dezembro. Depois tem Natal, tem Ano Novo, e a volta do Neymar aos campos aconteceu apenas no dia 15 de fevereiro desse ano. Antes de estrear com a seleção nessa Copa, ele havia disputado apenas 13 partidas, com 6 gols e 4 assistências. O Neymar não tem a seleção brasileira e o futebol como grande foco. Até por isso, ele encerra sua passagem pela seleção brasileira aos 34 anos de idade. E com um detalhe importante, embora seja o maior artilheiro do Brasil, ninguém marcou mais gols do que ele, foram 130 jogos e 80 gols marcados, o Neymar não ganhou nenhum título importante. As únicas conquistas dele, Copa das Confederações em 2013 e a medalha de ouro olímpica em 2016. Nem vou falar de superclássico das Américas contra a Argentina, nem do Sul-Americano Sub-20. Muito pouco para tudo o que ele apresentou e para o potencial que tinha. Mas o Neymar preferiu ser um popstar,
e um cara que curte a vida do que um jogador de futebol como Cristiano Ronaldo e Messi. Ou você pensa diferente, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Fala família, beleza? Chegando aí com o nosso estilo de notícias atualizados, exclusivos e importantes demais do maior clube do Brasil, claro que a gente fala do Vasco da Gama. Então, rapaziada, muito obrigado a todos vocês que ficaram no vídeo até agora. Não esqueça de sentar o dedo no like, porque é muito importante para vocês ficarem atentos e atenados a tudo que está sendo falado, especulado, noticiado nos bastidores do Clube de Regatas Vasco da Gama. Um grande abraço, até o próximo vídeo.